Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu já quero te convidar para deixar like, se inscrever, para a gente crescer cada vez mais a nossa comunidade, né? Olha aqui, estou num ambiente diferente hoje. Eu tô assim, tô dentro da minha casa, tem uma varandinha aqui no apartamento. E eu resolvi gravar na varandinha dessa vez para ser um ambiente diferente aí para vocês, tá? Gente, assunto do vídeo de hoje: o desfraude da Lulu. Como que foi? Para quem não me conhece, eu tenho duas bebês, uma de 1 ano e 7 meses e uma que acabou de completar 3 anos de idade, tá? Eu sou uma jovem senhora de 29 anos e já passei aí por bastante experiência da maternidade, né? E venho vivenciando a cada dia mais muito aprendizado, né? Com certeza, porque a gente tá aí para isso. Gente, é o seguinte. A Laurinha ainda usa fralda. A Laurinha tá com 1 ano e 7 meses, ainda não comecei a desfraldar ela e nem vou, né? Porque ainda não dá, ela ainda não fala palavras, então acredito que por ela ainda não falar, eu ainda não vou tentar, tá? Porque eu preciso que ela se comunique. E como ela ainda não fala, não dá para fazer esse processo, tá? E a Lulu acabou de completar 3 anos e ela fez o desfraude total dela, o diurno, né? Óbvio, porque as mijadinhas no colchão à noite acontecem. Então, o desfraude diurno dela aconteceu aos 2 anos e 9 meses. E eu vim aqui para contar para vocês a minha experiência, como que foi, o que que eu fiz até ela desfraldar completamente durante o dia e ter a independência e autonomia e sentir vontade para ir no banheiro e pedir para ir ao banheiro, né, ao invés de fazer na calça, no chão e tudo mais. Eu tô aqui com as fraldinhas da Laura na mão, que eu peguei só para poder mostrar para vocês, né, exemplificar aí. E aí, deixa eu apoiar a fraldinha aqui. E aí eu quero compartilhar com vocês como que foi o desfraude da Lulu, tá? Gente, desde que a Lulu tinha 1 ano e meio, por aí, tá? Que ela falava bastante palavrinhas, tá? Isso é uma diferença já, porque a Laurinha, ela tá com 1 ano e 7 meses, ela ainda não fala. Mas cada criança tem seu tempo. A Lulu, com 1 ano e meio mais ou menos, ela já falava bastante palavrinhas. Então, uma das primeiras coisas que eu ensinei ela a estimular a falar foi xixi, xixi, cocô, ensinar e estimular essas palavras, né? Já pensando na fase do desfraude. E aí, quando ela foi ficando mais velha, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, eu já comprei pinico, né? Comprei um piniquinho e eu tentava sentar ela, eu tentava falar para ela, mas eu via que ainda não rolava a conexão dela entender que ela precisa me falar de fazer xixi e cocô, tá? Mas eu sempre vinha tentando, tá? Ah, Angélica, como que você tentava? Gente, a sua criança, eu penso, tá? É a minha experiência, assim que aconteceu e foi assim que funcionou comigo. A criança já fala xixi, cocô, ela sabe comunicar essas palavras, então, ou pelo menos te comunicar um sinal, se ela sabe ouvir xixi, cocô, ela sabe pôr a mãozinha, assim, sabe, na fralda. Se a sua criança já fala essas palavras, ela sabe comunicar a necessidade dela, a primeira coisa que eu falo para você, retira a fralda. Deixa a criança pelada. No início do desfraude da Lulu, 1 ano e meio em diante, né? Quando eu falar o desfraude da Lulu, eu comecei a tentar ele com 1 ano e meio em diante, tá? E ele só aconteceu aos 2 anos e 9 meses. Então, calma, fica tranquila, a criança tem o seu tempo. Não adianta você forçar, porque não acontece na hora que a gente quer. Acontece na hora que a criança tá pronta, tá? É, o que que acontecia? Desde que eu comecei a tentar o desfraude, eu percebia que quando eu deixava ela só com calcinha, sem a fralda, só com calcinha, ela não sabia definir que ela estava sem nada. Então ela fazia xixi, cocô, fazia com calcinha, tá? Então isso foi uma percepção que eu tive logo no início. Então eu sempre deixava ela pelada. Eu comecei, quando eu percebi que a calcinha ela era algo que assim a criança sente que tem alguma coisa ali, então ela não vai saber te comunicar, ela só vai saber que fez. Só que essa não é a ideia, você não quer que ela faça na calcinha, você quer que ela aprenda a sentir que precisa fazer e te comunicar antes, né? Então assim, comigo isso de deixar a calcinha não rolou,
tá? Eu vi bastante vídeo na internet antes de começar o desfraude da Lulu. E tem umas mães que ensinam desfraude em 3 dias. E uma dessas dicas, né, gente? Vão ter várias dicas e a gente precisa tentar todas. Alguma delas pode ser que funcione com os nossos bebês, porque depende deles, não depende das dicas, não depende da gente, tá? Então, assim, é, deixar de calcinha foi uma ideia que eu vi em vídeo, tá? Antes de começar o desfraude. E não funcionou comigo, tá bom? Comigo não, né? Com a Lulu. Porque ela percebia que estava de calcinha, então ela não pedia, ela não aprendia a pedir. A gente precisa que a criança aprenda a pedir antes de fazer, tá bom? Então, assim, o que funcionou comigo? Deixar pelada. Então, é uma coisa assim, em casa aqui a gente já sabe que a criança tá nessa fase e tá pelada, sem calcinha, sem nada. Porque foi como funcionou com a Lulu, tá? Então, eu deixava ela pelada. A Angélica, que fazia cocô e xixi no chão, sabe como eu fazia o teste periódico para saber se ela estava pronta para desfraldar ou não? Eu deixava ela pelada. Se ela fizesse muitas vezes no chão, então, por exemplo, eu deixei ela sem calcinha durante um dia. Durante esse um dia, mesmo eu falando, exemplificando, levando ao banheiro comigo, sentando no piniquinho, tal, mesmo que eu fizesse os estímulos, na hora dela fazer, ela fazia no chão. Fazia o número 2 no meio do chão da sala, do quarto, fazia o xixi no meio pela casa, onde dava vontade, ela simplesmente fazia. E aí isso acontecia durante um dia inteiro. Então eu tirava a calcinha e eu via que isso acontecia o dia inteiro. O que eu fiz? No dia seguinte eu voltava por a calcinha e eu sabia que ela ainda não estava pronta para entender que precisava fazer o xixi. E óbvio, dia após dia eu vinha explicando, filha, o xixi, o cocô, você tem que sempre estar falando desse assunto, mesmo que sua criança ainda não entendeu a informação, tá? E assim, não adianta você brigar com a criança, porque isso, gente, isso depende da criança entender. É como você ensinar uma conta de matemática para um bebê, ele não vai entender. Por mais que você explique e desenhe, ele não vai entender porque o cérebro ainda não formou aquela parte ali para captar aquele tipo de informação. Então, eu acho que você precisa respeitar o tempo do seu bebê. A hora que ele estiver pronto para entender aquilo, vai fluir, vai acontecer e quando você vê, aconteceu, tá? Então, desde que ela era bem bebê, eu sempre fazia isso, periodicamente. Periodicamente quanto? Pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Eu ia lá, deixava ela pelada. Eu via que ela fazia muito no chão, aí eu colocava e via que ela não estava pronta. Porque eu sei que não é preguiça, não é desleixo. A criança, gente, o bebê, ele não tem a capacidade de arquitetar, sabe? Tipo assim, eu vou arquitetar, vou fazer no chão para minha mãe pôr a fralda. Não. Ele não tem isso. Isso aí é o que você acha, porque você tem dentro de você essas informações, entendeu? De planejar tal, mas o bebê não tem essa capacidade. Então ele não vai fazer nada para querer te aborrecer, nada. Não, é porque ele ainda não consegue captar a informação de que preciso fazer xixi, tô com vontade, tenho que pedir antes de fazer, entendeu? Então, o desfraude da Lulu foi assim: eu comecei a desfraudar ela, eu comecei o desfraude, tentar o desfraude, ela bem novinha, ela tinha aí de 1 ano e meio em diante eu comecei, e periodicamente eu tentava. Quando ela já estava com 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, por aí, o que ela fazia? Ela pedia, olha só, ela pedia para pôr a fralda para ela fazer cocô. Porque com 2 anos e 6 meses, eu deixar 2 anos, 6 meses, 7 meses, por aí, ela já ia no pinico fazer o xixi. Mas o cocô ela não fazia de jeito nenhum. Então, o que eu fazia? Eu tirava a fralda dela, deixava ela sem fralda. Aí ela pedia para fazer xixi, só que quando era cocô, ela falava: põe a fralda, põe a fralda. E eu tentava de tudo para não pôr. Eu falava: não vou pôr, filha, vamos lá na privada, vamos no pinico. E eu tentava, eu colocava ela na privada e ela não fazia. Então, para não prejudicar ela, de estar com vontade de acabar não fazendo, ali por uma questão de logística, né, do desfraude, eu ia e colocava a fralda para ela fazer cocô.
tá? Vai ter gente que vai falar que eu tô errada. Ai, mas você tem que ensinar, você tem que. Gente, eu tento ensinar, mas eu não posso prejudicar o organismo da criança, da minha filha, porque ela tem que obedecer a ordem de fazer na privada, no pinico. Não, não. Aí ela não vai fazer, vai ficar segurando o cocô, já tem o intestino ressecado, já por natureza, entendeu? Aí vai ficar segurando, vai piorar. Ah, porque eu quero que. Não, ela tem o momento dela. Então, eu tentava. Ela pedia para fazer o cocô, eu tentava. Eu falava para ela, falei, filha, vamos lá no banheiro, vamos lá no piniquinho. Eu tentava assim, quando eu via que ela tava, não, 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 põe a fralda, pelo amor de Deus. Quando ela já se jogava, já tava pedindo muito. Aí ela, então tá bom, a mãe vai pôr a fralda. Põe a fralda, ela fazia o cocô e depois ela pedia para tirar a fralda. Então ali, com 2 anos, 6 meses, 7 meses, eu percebi que ela já estava entendendo que ela tem uma necessidade e ela pedia para fazer. Então ela já estava conseguindo segurar ou liberar, ela já entendia que ali há uma vontade, né? Tipo assim, eu quero, agora eu não quero, entendeu? Então, ali eu já comecei a perceber isso e eu já comecei a ficar feliz. Mas eu ficava assim, aborrecida de, meu Deus, será que não vai acontecer o desfraude? Porque ela tá já nessa idade e ela pede pra pôr a fralda e ela faz um escândalo se eu não colocar e eu ficava me questionando, sabe, gente? Mas eu sempre acabava pondo a fralda pra ela fazer cocô. Eu mesmo me questionando, eu não forçava ela, tá? Não force o seu filho, ele tem o tempo dele. Ponto. Ah, mas a criança já tá com 3 anos. Ah, é o seu filho, é um ser individual, ele tem o tempo dele. Não entra nas noias do que as pessoas falam, porque as pessoas amam falar e amam criticar a gente. Então, segue o fluxo, respeita o tempo do seu bebê, tá bom? E aí, com 2 anos e 9 meses exato, ela não pedia mais para pôr a fralda. Do nada, gente. Do nada, de um dia para o outro, ela, mãe, eu quero fazer cocô. Aí eu levava ela na privada. Ah, e um detalhe: quando ela desfraldou por completo, ela não quer usar a pinico, ela usa a privada. Tá? Eu uso o pinico só em situação assim. Se tiver alguém no banheiro, ela tá muito apertada, e eu vou e olha, o piniquinho, um baldinho, alguma coisa para ela não fazer nas calças, né? Mas ela gosta de ir na privada mesmo. Então, porque ela vê a gente, eu sempre levei ela comigo no banheiro, sempre, desde que ela era muito bebezinha, ela sabe que os adultos vão naquele vaso ali fazer alguma coisa, entendeu? Então, ela gosta de fazer lá, ela nem do pinico gosta, tá? Então, assim, com 2 anos e 9 meses, ela não pediu mais, ela não pediu mais a fralda, tá? Então, ela começou a fazer o número 1 e o número 2 no vaso, e foi quando o desfraude diurno aconteceu realmente, né? E a conclusão que eu tiro dessa minha primeira experiência, porque foi a primeira, né? Eu tenho a Laurinha, eu ainda preciso desfraldar ela. Não sei com que idade ela vai desfraldar, não sei se vai ser rápido, se vai demorar, né? Porque eu falei para vocês, cada criança tem um tempo. Eu vou esperar o tempo dela. Eu primeiro preciso que ela aprenda a comunicar o xixi, o cocô. Ela ainda não fala, então eu ainda tenho o desafio aí da fala com ela primeiro, para depois começar o desafio do desfraude, né? E eu nem estou preocupada. Cada um tem o seu tempo. O seu filho tem o seu tempo, a minha filha tem o tempo dela, e tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. O importante é que isso uma hora aconteça, como aconteceu. E eu, como mãe, óbvio, antes dos 2 anos e 9 meses da Lucília, é óbvio que eu ficava super insegura, eu ficava me perguntando, meu Deus, será que não vai acontecer? E assim, imaginem que eu tive uma bebê seguida da outra, vocês imaginem o gasto com fralda que é os 2 bebês usando fralda. E a Lulu, quando ela desfraldou, ela já estava no tamanho de fralda que são 4x e 1G. É XXXXG. Então, assim, vocês imaginem, e vocês sabem, toda mãe sabe, que quanto maior o tamanho da fralda, menos fralda vem e mais caro é. Então, vocês imaginem o quanto eu tinha isso dentro da minha cabeça de, meu Deus do céu, é muito gasto, eu preciso que ela desfraude, será que isso não vai acontecer? Será que eu não vou conseguir? A gente se cobra muito porque a gente acha que é algo que depende da gente, né? Tipo, da gente conseguir. E calma, não é algo que depende da gente, tá bom?
isso depende do tempo do nosso bebê, tá bom? Fica tranquila, tá? Vai acontecer, o desfraude do seu filho vai acontecer. Eu ainda tenho mais um desfraude para fazer e mesmo já tendo passado pela primeira experiência, a gente fica ali na expectativa de começar e querer que isso aconteça logo, né? Mas cada criança tem o seu tempo. O que eu te dou de conselho é tente periodicamente. Periodicamente, deixe seu filho peladinho por um dia inteiro, 24 horas. Ah, mas já fiz xixi no chão 3, 4 vezes. Não tem problema, deixa um dia inteiro. Porque só um dia inteiro que você vai entender se ele tá captando que ele quer fazer xixi, se ele não quer, se ele tá fazendo, se ele vai conseguir avisar, entendeu? O importante é, toda vez que fizer no chão, fala, ai filho, por que não avisou a mamãe? Avisa que quer fazer xixi e vai assim conversando. E periodicamente tente, vai ter o momento que seu filho vai estar pronto. E simplesmente vai falar, mãe, quero fazer xixi. E vai acontecer, tá bom? Não fica noiada, força para mim, força para você, porque eu ainda tenho um desfraude para fazer, então me desejem sorte, né? A Laurinha ainda tá com 1 ano e 7 meses, precisa aí começar, né? Mas vamos juntas, que juntas a gente consegue. Não noia, que eu também não noio, e a gente juntas consegue aí uma mãe apoiando a outra, né, gente? Porque só assim, só quando a gente conversa, bate papo, é que realmente a gente fica menos, com menos pressão. A carga alivia um pouquinho, né? Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.